Vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs. É o nosso primeiro dia de aula de Teologia Sistemática 4, Antropologia e Pneumatologia. É o nosso primeiro dia de aula, e agora é o último bloco, as nossas aulas estão sendo gravadas. Então, continuando aqui sobre antropologia, né? Então, voltando aqui para o material do Gruden, né? Então, a gente está falando agora sobre a doutrina do homem. Continuando aqui, né? Perguntas normativas. Lê para nós, Beatriz, por gentileza. Por que Deus criou o homem? Para a glória de Deus. João 17, 5. João 24. Isaías 43, versículo 7. Efésios 1, versículo 11 ao 12. E 1 Coríntios 10, 31. Qual o propósito da existência humana? Cumprir com o objetivo de nossa criação. João 10, 10. Em Salmos 16, 11. Romanos 5, versículo 2 ao 3, Filipenses 4, 4, 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18, Tiago 1, 2, 1 Pedro 4, 1, versículo 6 e 1 Pedro, versículo 8. 4, 1, versículo 8. Isso, obrigado. Então, perguntas normativas, aqui ele está dando só uma orientação bem básica, né? Por que Deus criou o homem? Quando a gente, há pouco, leu na obra aqui do nosso irmão Hobbes, né, em que os gregos já debatiam sobre esse assunto, eles tratavam já sobre esse assunto, né, Hesíodo e depois Platão, essa é uma questão que sempre esteve no coração dos seres humanos. Por que existimos? Por que estamos aqui? Será que estamos aqui por acaso, né? Até eu me lembro de uma ocasião em que eu conversava com um ateu, e eu não sei se vocês já tiveram experiências, né, de conversar com pessoas que são ateus. É bem curioso, irmãos, porque o ateísmo, mesmo que ele tenha uma construção, ele é muito pobre, né? É muito pobre. Porque quando a gente pensa, tá, Deus não existe, tudo bem. O ateu diz que Deus não existe. Então, estamos aqui por causa do quê? Aí eles vão para o lado apenas mais humano, teoria de Darwin. Tá, e depois de Darwin, e antes de Darwin? Aí eles vão retroagindo, então eles dizem, em síntese, né? Existem muitas frentes e muitas teorias, mas uma delas é do acaso. Eu me lembro disso, que ao conversar com um ateu, né, que ele era um ateu muito educado, então a gente podia dialogar muito. Falei, então você está me dizendo que, em suprassumo, tudo que você acredita, né, você acredita no homem, pelo homem, você acredita que nós estamos aqui, mas que a gente é fruto da evolução, e que essa evolução de um dia veio, né, por causa, né, de um acontecimento, e foi por acaso. É isso. Você está dizendo que a raiz de tudo foi acaso. Ele falou, Eu falei, você acha isso abertamente aqui falando para mim? Você acha inteligente? Ele falou, não. Eu falei, pois é, que bom. Ele era um ateu, eu diria, um pouquinho mais esclarecido, tá, meus irmãos? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Irmãos, não acreditar em Deus chega a esse ponto mesmo. Não tem sentido. Nós existimos. Nós estamos aqui. Negar a existência de um Criador que organiza tudo, e quando a gente estuda um pouquinho de arqueologia, história das civilizações, aí que a gente fica mais perdido, porque nós não temos uma resposta. O ser humano está nesse planeta aqui há séculos, há milênios, e se não for um milagre da vida, a gente já teria se implodido, né? Então, como que dos seres vivos do planeta Terra, só uma espécie tem consciência plena do que é o presente, do que é o passado e do que é o futuro? Vamos agora aqui de bate-pronto, quantos seres vivos existem no planeta? Né? Já pararam para pensar sobre isso? Existem milhões, bilhões de seres vivos.
Quando a gente fala de seres vivos aqui, não pense apenas nos animais próximos a nós. Cavalo, vaca, elefante, girafa, leão. Pense em todos os seres vivos, irmãos. Pássaros, peixes. Aí a gente vai para os micros e para os macros, né? Mas a gente tem dificuldade de ver os micros seres vivos que estão ao nosso redor. A gente descobriu recentemente por causa da ciência. Bom, na medicina, só para vocês terem uma ideia, se catalogou mais um órgão vivo, que é a microbiota intestinal, ou seja, os organismos vivos do bem. Nós temos os organismos vivos do mal, que vão tentando tirar a nossa saúde, mas a nossa microbiota intestinal, a nossa microbiota, que começa, inclusive, na nossa boca e vai para todo o nosso corpo, segundo a medicina moderna, é mais um órgão vivo que trabalha conosco. Ou seja, por que nós não podemos tomar muitos remédios? Porque ele mata essa microbiota. E o nosso corpo perde a imunidade. O remédio ele é útil, sim, mas a gente tem que fortalecer esse órgão, que é vamos dizer assim, é um órgão criado, né, por seres micróbios, né, do bem, que vivem conosco. Olha que doideira, meus irmãos. A gente talvez seja estranho para muitas pessoas isso, mas depois pesquisem sobre isso. Então, percebam quantos seres vivos existem nesse planeta. Quando pensamos, né, na natureza, e só um ser tem capacidade intelectual de poder construir um mundo melhor, saber avaliar o passado, o presente e ter um prognóstico para o futuro. Só o ser humano. Será que somos fruto do acaso, né? Então, perceba, por que Deus criou o homem? A resposta bíblica, como a Beatriz leu nos textos bíblicos, está aqui, é para a glória de Deus. Simples e objetivamente é esse. Esse é o propósito. Deus nos criou para a sua glória. Ou seja, nós só encontramos vida e sentido em Deus. Como dizia sabiamente Agostinho, a minha vida só deu sentido quando eu me rendia a Deus. Ou seja, Agostinho tem uma declaração muito linda, né, dentro das suas literaturas, que ele mostra que ele só encontrou vida em Deus. Por quê? Porque nós nascemos dele e só existimos com ele. E quando falamos, né, porque ao falar que para que o homem existe para a glória de Deus, parece que a gente, vamos dizer assim, né, é obrigado a glorificar a Deus. Mas não é a questão da obrigação, irmãos, é a questão da origem e da identidade. Né? Não é porque parece, né, um jargão evangélico, né? Por que Deus criou o homem? Para a glória de Deus. Então você tem que viver dando glória. Se você não vive dando glória, você é uma alma penada, né? Você é um pagão. Não, não é isso. É porque, de fato, como disse também Lutero, nascemos escravos. No sentido assim, somente teremos sentido em Deus. Se tornar um escravo de Deus é voltar àquilo que Deus tinha projetado. Essa matéria vai ser muito legal, porque ao tratar do gênero humano, o homem e a mulher, a gente compreende que essas ideias que a gente tem errada de Deus é fruto não da criação de Deus em nós, mas é fruto das nossas escolhas erradas, do pecado. O pecado nos desfigurou. E por isso que parece que se torna uma frase muito pesada. Vivemos para a glória de Deus. Não, na realidade, viver para a glória de Deus é voltar à essência pela qual Deus um dia tinha nos criado. E podem ver, meus irmãos, a nossa vida só está em Deus. Só tem sentido quando a gente volta para Ele, né? Tá bom? Então, esse slide aqui tem esse ponto, né, muito crucial, né? Qual é o propósito da existência humana? Cumprir com os objetivos da nossa criação. Ou seja, fomos criados para glorificá-lo. Fomos criados para servi-lo. Logo,
só encontraremos sentido na nossa vida quando realmente a gente encontra o eterno. Por quê? Porque viemos dele e só tem sentido com ele. Tá bom? Esses são os slides, né? A gente vai passar rapidamente para os slides, depois a gente vai voltar para o livro, tá? Para o livro texto. Tá bom, meus irmãos? Por isso, já comecem a ler ali a partir do capítulo 21 do livro texto, que é a parte 3, tá? Vamos aqui ler mais alguns slides para a gente estar encerrando a nossa aula de hoje, né? Pergunta. Pode ler para nós, Beatriz. Tomé, quando você precisar, fica tranquilo, tá, filhote? O que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Significa que o homem tem traços do Criador e o representa. Gênesis 1:26. Deixa eu dar uma pausa aqui. Essa expressão, né, que é muito usada, imagem e semelhança, ou imago Dei, como diz no latim, nós temos traços do Criador, né? E que representa esse Criador. A gente vai ver, irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Agora, todas as pessoas têm a imagem e semelhança de Deus? Ou isso é inerente apenas a nós, cristãos? O que vocês acham? Todas as pessoas. Todos têm. E aquele camarada que está lá no pecado, é um ateu, cospe na cruz, ele é a imagem e semelhança de Deus? Eu acho que sim. Sim. Ele é criatura. Ele é criatura. E a criatura, Miriam, ele tem a imagem e semelhança de Deus ou não? Pouquinho só. Eu acho que tem, né? Eu me recordo, numa das minhas primeiras aulas de teologia sistemática, irmãos, enquanto nós estávamos entrando, né, nessa doutrina, que é da antropologia, um dos alunos na classe falou, pastor, mas a imagem e semelhança de Deus não é somente nós, servos de Deus? É aqui onde entra a grande misericórdia de Deus com o gênero humano, irmãos. Todo ser humano tem a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o que significa, né, ter a imagem e semelhança de Deus? Que todo ser humano, todo, desde o feto que está sendo gerado agora, né, por meio do espermatozoide que está entrando dentro do óvulo de uma mulher e ali está gerando uma vida. Eu acredito que ali já é a vida. Por isso que somos contra o aborto. Desde o começo. Porque ali, Deus, nessa união entre um homem e uma mulher, e no momento de uma intimidade, como que acreditamos, quando há isso, há o nascimento da vida. E ali, traços do Criador já começam a ser manifestos nessa pequenina criatura, nesse embrião. Por isso que somos contra todo tipo de aborto. E aqui, irmãos, percebam, quando a gente olha para uma pessoa, né, que é uma pessoa, como foi Hitler, por exemplo, né? Hitler, por exemplo, se a gente pudesse dizer que tipo de figura ele representa, eu diria que ele representa praticamente um anticristo, um dos mais próximos, né? Uma das pessoas mais cruéis da história humana. Ele consegue ter esse, vamos dizer assim, a gente consegue colocar nele esse apelido, né, de um anticristo. Stalin matou mais que Hitler. Stalin é outro também, né, Matou mais que Hitler. mais do que Hitler, né? Outro que também é outro que um é a besta, outro é o falso profeta, né? É tudo ali, é tudo anticristo, né? Tudo anticristo, irmãos. Dizer que eles não prefiguraram bem esse ser, agora olha que mistério, irmãos. Eles tinham a imagem e semelhança de Deus neles? Tinham. É difícil de imaginar isso, né? Mas é. Por quê? Porque no ser humano há traços do Criador e o representa. Ou seja, mesmo caído, e aí onde entra a doutrina do pecado. Ao estudar a doutrina do pecado, que a gente vai chegar já, a gente nota que
O grande problema nosso é o pecado. É o pecado. Não é a criação em si. É o pecado que entra na nossa vida. Entenderam? E é interessante isso. Então, já antecipando aqui, né? Todas as pessoas. E é por isso que eu disse há pouco, né? Que nós, seres humanos, somos a suprema criação de Deus. Porque nenhum ser vivo tem a imagem e semelhança de Deus. Deixa eu perguntar para vocês. E os anjos, arcanjos, querubins, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, eles têm a imagem e semelhança de Deus sobre eles? O que vocês acham? Eu acho que não. Mas eles são Eu santos, também acho que não. perfeitos. A gente está aqui nessa condição imperfeita. Os querubins, serafins, arcanjos, anjos, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, que estão diante do trono de Deus, e tantas criaturas, eles não têm imagem e semelhança de Deus? Acho que não. Eu acho que tem. Então, aí, olha só, eu tô jogando aqui, para você ver como essa matéria é legal, que a gente vai aonde? Nas escrituras. Eles são santos, Beatriz. Ou seja, eles desfrutam de algo que nós não desfrutamos agora, porque o pecado nos atingiu. O pecado nos atingiu, e por ter nos atingido, a gente está aqui nesse mundo, por enquanto. Estamos na nossa peregrinação. No entanto, eles têm a graça de Deus sobre eles. Eles têm o favor de Deus sobre eles. Eles foram criação de Deus. E toda a criação de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O planeta, o universo, é bom, perfeito e agradável. Aonde há a ruptura da criação de Deus é o pecado. Mas percebam, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, eles não têm a imagem e a semelhança de Deus. Pelo menos a Bíblia não afirma isso. Por isso que o nosso arqui-inimigo, como ele não consegue se levantar contra Deus, ele se levanta contra a suprema criação de Deus. O diabo pode contra Deus, irmãos? Lembram daquilo que eu falei, né? Há antônimo de Deus? Não há antônimo de Deus. O antônimo de Deus seria a eternidade, seria... Deus é eterno, seria a ausência da eternidade, né? Não tem antônimo de Deus, não tem ninguém que se opõe a Deus. Deus é eterno, é o Criador de tudo. Satanás é um desses anjos que tinha sido criado em perfeição e se rebela contra Deus, e por isso ele é expulso. Ou seja, nós entendemos que os anjos, eles têm liberdade. Eles estão criados como seres perfeitos, mas eles não têm sobre eles o quê? A imagem e a semelhança. Logo, há a rebelião de Satanás, e ele influencia outros anjos, que se tornam os demônios, e todos eles são expulsos da presença de Deus. E todos esses demônios agora se levantam contra Deus, mas eles podem fazer algo contra Deus? Não, não podem. Então eles vão querer atacar quem? Eles atacam a suprema criação de Deus, que foi criada para governar esse planeta, e isso é bíblico. Nós fomos criados para governar, eu poderia dizer, como príncipes, para reinar ao lado do Rei dos Reis. E aí o diabo tentou o quê? Desfigurar. Não foi isso que ele fez com Adão e Eva? E nos levou a pecar? Pode ver que é esse o grande plano dele, nos desfigurar. E aqui estamos agora, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, para aprender mais da palavra de Deus, para tentar saquear mais o inferno, para impedir que outras vidas vá para o inferno e para impedir que o reino das trevas também cresça aonde quer que a gente possa estar. Pode ver que a igreja avança e as portas do inferno fecham e retrocedem. Mas essa igreja que avança, só avança agora conhecendo a Deus e a sua palavra. Né? Pode ver que agora... E por que pregamos o evangelho? Nós pregamos o evangelho para mostrar que as pessoas é a imagem e semelhança de Deus, que um dia o homem pecou, que agora Deus mandou um Salvador, que é Jesus, para destruir as obras do diabo. Percebam, olha como esse assunto, né?
ele tem tudo a ver com aquilo que a gente aprende na vida da igreja, e ele se faz presente na nossa vida. Por quê? Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O diabo, ele se levanta contra o quem? O ser humano. Vamos lá. O diabo está preocupado em destruir Marte? O diabo está preocupado em destruir Vênus? Por que não? Porque não tem ser humano lá. Mas se um dia o ser humano for para lá, o diabo vai tentar destruir o ser humano lá. Porque o ser humano é a joia da criação de Deus, é a coroa da criação. Por isso, quando a gente vê um ser humano caído na sarjeta, na droga, no vício, a gente tem que ter compaixão, porque ali está a imagem e semelhança de Deus. Interessante, não? Tá bom, meus irmãos? Só para a gente encerrar agora, né? Leia para nós, Beatriz, o que ocorreu. O que ocorreu na queda do homem? Vários elementos de sua semelhança com Deus se perderam. Eclesiastes 7:29. Exatamente. A queda do homem é a perca do quê? Dessa semelhança na sua inteireza. Em outras palavras, nós temos a imagem e semelhança? Temos, mas ela foi desfigurada. Ó, a melhor comparação. Sabe quando você quer se ver num espelho, mas ele está borrado? Ele está sujo, ele está quebrado, ele está... Você consegue se ver direito? Não. Está desfigurado. O pecado fez isso conosco. O pecado nos desfigurou, mas ele não aniquilou. Por quê? Porque a misericórdia de Deus não permitiu. Tá bom? Então a gente vai parar por aqui, meus irmãos. Ó, deixa eu só ver aqui, ó. Aqui. Vamos ler só mais essa última pergunta normativa, e aí a gente vai estar parando aqui. Leia para nós, Beatriz. A primeira ou a segunda? A primeira. Qual o plano de Deus para nós em Cristo? Nossa gradual recuperação da semelhança com Deus. Dá uma pausa, né? Ou seja, qual é o plano de Deus para a nossa vida em Cristo? Pode ver que tudo é em Cristo, né, irmãos? Tudo é em Cristo. É a gente voltar a ser aquilo pelo qual Deus tinha projetado. Essa obra começa com Abraão, mas ela se culmina em Cristo, e é esse o grande plano de Deus para nós em Cristo. Sermos restaurados aquilo pelo qual Deus tinha sonhado. E o último ponto, leia para nós, Beatriz. Quando isso se dará completamente? Na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, peraí, a gente está se preparando para uma coisa só lá da volta? Meus irmãos, é isso aí. A gente está num processo, e esse processo vai acabar quando Jesus voltar. Até lá a gente vai fazer a obra dele, a gente vai ser peregrino e vamos ser úteis nessa geração. Tá bom? Então, a grande obra vai terminar lá para frente, tá bom, meus irmãos? E aí, ó, a gente vai continuar a partir daqui na semana que vem, não, na quinta-feira, tá bom? A gente vai continuar a partir daqui, tá bom? Beleza, meus irmãos? Alguma dúvida? Alguma pergunta? É só essa questão dos anjos, né, da semelhança, porque os anjos têm uma semelhança com Deus, né? Ele é espírito, né? Ele tem intelectualidade. Semelhança... Então, pode falar, gente. Desculpa. Os anjos ele têm a semelhança porque ele é espírito como Deus. E o anjo tem uma intelectualidade maior que o homem também, né? Inteligência. E eles estão em santidade, né, Júnior? Sim. Então, só que a grande questão é, a Bíblia não mostra sobre essa questão, pode ver que a Bíblia até mostra que nós estamos acima dos anjos e que os anjos, eles existem para nos servir. Olha que interessante. Serviço de Deus, né? Está a serviço de Deus. Está a serviço de Deus, trabalhando ali na vida dos homens, né? E dando essa ideia, né? Agora, perceba, Júnior, a gente não está aqui até para se envaidecer por isso, porque nós estamos numa situação de pecadores. Pode ver, os santos anjos, eles não pecam. Nós pecamos. Por quê? Porque a nossa natureza caída ainda milita contra nós. É por isso que nós compreendemos um pouco melhor as doutrinas da salvação. E todo o projeto de Deus revelado em Cristo. E por isso, irmãos, que quanto mais próximo de Deus, quanto mais cheios de Deus, menos pecados cometemos. Né? O espírito. Hã?
Os anjos, a semelhança que eu digo é porque eles são espírito, né? E a Sim, questão sim, da inteligência, né? sim, sim. Mas você pode ver, Júnior, que na sua essência também, o que que nos assemelha a Deus? É o nosso corpo? É a nossa alma? Ou é o nosso espírito? Espírito, Aqui, intelectualidade, né? Moral. então, a gente vai estudar isso mais para frente, quando a gente for falar sobre a dicotomia e a tricotomia, tá bom? Então é interessante, tá bom? Beleza, meus irmãos? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Eu acho engraçado nessa parte que o Júnior tá falando, né? Que em algumas passagens, quando vai falar dos anjos, tipo, ninguém se assusta. Como, por exemplo, Abraão e tudo mais. Agora tem outras partes, tipo, igual O próprio Daniel, né? Sansão. Sansão, Isaías, o que eles vê assim, a gente fica, hoje isso é anjo mesmo? Dá até medo, né? Os E anjos que a Lola Oi, resgatou Ló. filho? Não entendi. Diga, Júnior. Os anjos que resgatou Ló e Sodoma. Então, exatamente. Você vê algumas passagens, essa ideia, né, irmãos, que muitas pessoas até falam, eu estou vendo anjo. O anjo, irmãos, na grande maioria das vezes na Bíblia, quando aparecia alguém, com exceção dessas pessoas que a irmã citou, Maria, por exemplo, né? Pode ver que ela não fica assombrada. Mas alguns servos de Deus se assombram, que não é algo comum, meus irmãos. Sabe, não é algo comum. Então, essa ideia, eu estou vendo anjo, sabe, desculpa, eu não acredito muito nisso, não. Eu acredito, sim, que eles se comunicam, que Deus pode enviá-los agora para nós. Eu acredito nisso, pelo amor de Deus, eu não duvido de nada disso. Eu acredito que os nossos olhos podem ser abertos, como Eliseu orou para que o seu auxiliar visse o exército de Deus. Eu acredito, mas eu acredito também que muitas vezes a gente vai ficar assombrado também. O próprio Daniel, um homem consagradíssimo, ele tremeu. Ele caiu e o anjo, opa, fica de pé. Fica de pé. O anjo não parece Sim, muito né? para ele, porque a pessoa vai morrer de infarto. Miriam, eu acho que está mais para isso, Miriam. Sabe, é que nem pessoas que dizem que estão sendo arrebatados. Irmãos, a gente tem que dar o direito de dúvida das pessoas. Mas muitas pessoas espiritualizam demais e não estão vendo as coisas, Que né? É uma boa intenção da pessoa, né? a Diga, Júnior. imagem e semelhança dos anjos com Deus, eu digo que tem muito a ver com a distinção dos animais, né? Seres irracionais. Por isso que tem essa peculiaridade, Da, distinguir os animais. da, da cognição, né, Júnior? Saber, né? Da consciência, né? Isso, Mas perceba, Júnior, são seres espirituais, né? Que estão no isso, trono de Deus, né? Que são exato, mensageiros de Deus aqui entre nós. Eu diria a exatamente. maior parte do tempo invisível, não visível. Irmãos, Aham. eu acredito muito nisso, que os anjos estão trabalhando o tempo todo, eles são invisíveis. Em alguns momentos eles se personificam. Eu acredito demais nisso. Irmãos, até porque, com tudo aqui, você vê, o que não é ser um Visão de anjo. pastor bíblico e ortodoxo. Bom, e os demônios? Meus irmãos, os demônios só não estão mais fazendo porque ao nosso redor está o Senhor com os seus anjos. Tem uns que, que é dono de anjo, né? Tem umas igrejas que é dono de anjo. Tem igreja. E tem pregador que, para dar aquele glamour, né, Júnior, de espiritualidade, ele fala: Senhor, manda 2 anjos naquela porta, 3 querubins. Aí cria aquela expectativa, né, de espiritualidade. Eu acho assim, irmãos, a gente tem que ser mais honesto, né? Eu vejo que Jesus não fazia tanto isso. Os É. apóstolos, né? A gente tem que ser leal. Eu acredito, ó, me entendam, tá? Eu estou dando aula aqui para vocês, mas eu acredito demais na influência de anjos, nos guardando, nos Teve aquele protegendo, sendo episódio, enviados. No entanto, eu acredito também que os demônios, eles só não estão nos destruindo porque Deus coloca os anjos ao nosso redor, nos lembra aquela protegendo, passagem? nos livrando. Só um minutinho, Gil, porque está travando aqui a nossa... Então, está tudo invisível, tá? Mas eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Então, eu não vou ficar aqui, por exemplo, vociferando. Agora, se um dia Deus me abrir os olhos e eu começar a ver, e eu entender que Deus quer que eu fale, eu falo. Aí eu vou falar sem medo de errar. Mas aí eu não tenho dúvida que vai ser mais ou menos aqueles acontecimentos bíblicos. Como a irmã citou, de Ló, de Daniel, de Né? Zacarias,
Pedro? De Pedro, exatamente, de Pedro. Pode ver, os apóstolos, eles não forçavam, irmãos. Se Deus mandasse anjo, ótimo. Quando Deus não mandava anjo, tudo bem. Eles sabiam que Deus estava do lado. Está entendendo? Então, essa honestidade que nós precisamos ter. Eu não duvido no entanto, eu tenho que ser leal. Leal de que eu acredito assim. Mas você está vendo, pastor? Não estou vendo. Mas se um dia eu ver, eu vou falar. E se Deus não quiser me mostrar... Então, eu acredito que muitas vezes a gente não tem, eu diria, sabe, irmãos, muitas manifestações. Eu acho que é porque a gente é muito pequenininho, que nem a Miriam falou, que senão a gente infarta, né? Fala, Júlio, conclui agora. Não, olha só aquela passagem que o anjo vai lá tirar Pedro da prisão. Foi algo assim extraordinário. Várias cadeias. Agora, várias, o quê? Várias? Cadeia, né? Tinha várias portões para entrar, onde está todas 16 aquelas soldados, né, prisões. Júnior? E o mais legal disso tudo é que Pedro volta até a casa, onde eles estavam orando, a igreja, mas e o anjo? Não estava lá com Pedro mais, né? Ué, mas por que não? Não, Claro que estava. só tirou ele. Só. Então, a função dele foi ser um instrumento de libertação, mas e o anjo? Os anjos continuavam por ali, meus irmãos. E aí? Se eles estavam vendo, se não estavam vendo, é outra história. Percebam. É isso que eu quero dizer. Pedro, agora vamos lá, vamos imaginar, na Idade Média, um fator desse. O anjo ia ser adorado ou não ia ser adorado? Se um papa tem a visão de um anjo abrindo uma cara, pronto, é o culto ao anjo. Aí eu digo, tá certo isso? Está entendendo? É isso que é por isso, aí, Beatriz, é por isso que a nossa magistratura não diz quase nada. O que importa para nós é as escrituras. A nossa magistratura fora das escrituras não serve para nada. A nossa magistratura só serve nas escrituras. Entendeu? Porque Pedro e Paulo não tinha visão. O anjo não ficava livrando Paulo o tempo todo. Pelo contrário, era náufrago. Detalhe, hein? Era bofetada do diabo, né? E aí, Paulo era menor que Pedro? Não, meus irmãos. Perceba, a gente tem que ser leal. A gente tem que ter essa fé abundante e tem que ter essa lealdade. E quando nada acontecer, não aconteceu. Mas isso não significa que Deus não está atuando. Tá bom, meus irmãos? Beleza, minhas irmãs? Então é isso aí, minhas irmãs. Deus abençoe, meus irmãos. Vou pedir para o anjo da guarda aí. Olha, eu não duvido que tenhamos, viu, Júnior? As crianças têm, né? Eu não duvido de nada disso. O anjo do Senhor, né? Acampa ao redor. Pode ser Jesus, pode ser um anjo mesmo. Mensageiros de Deus, enviados de Deus, ministros de Deus. Verdade. Né? Eu acredito que Deus pode fazer muitas coisas e abrir, inclusive, a nossa mente sobre essas questões, tá bom? Beleza? Beleza, meus irmãos, nos vemos na quinta, então. Estamos de volta. Até. Por mais 6 meses aí. Até mais. Até amanhã na igreja com as minhas ovelhinhas. E até que Graças a paz, boa noite. Com Deus. Deus abençoe. Paz.